Terminei de fazer as costas, olha só. Reparem que cheguei aqui no mesmo tamanho que a frente e nas costas eu fiz um total de 84 carreiras, igualzinho aqui na frente, e ficou do mesmo tamanho. Agora, eu vou trabalhar uma carreira a mais das costas, que é para poder fazer o arremate aqui de uma pequena gola, para poder continuar aqui a fazer esse acabamento da gola, e após isso, nós fazemos a costura. Então, eu terminei, né, trabalhando o avesso aqui da peça, e agora vamos trabalhar novamente o direito. E esta última carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui, nessa manga, eu tenho um total de 39 pontos, na outra também. Então, aqui eu vou contar 39 pontos e vou colocar um marcador de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei aqui 39 pontos e agora vou colocar o meu marcador de ponto aqui. E o mesmo eu vou fazer aqui deste outro lado. Vou contar 39 pontos daqui até aqui e colocar no marcador de ponto. Vou colocar e já volto. Então, separei 39 pontos daqui, coloquei no marcador e deste outro lado fiz a mesma coisa. E agora, eu vou começar a tricotar esses pontos aqui até chegar ao marcador exatamente como os pontos se apresentam. Ou seja, a minha última carreira que eu fiz foi a carreira 6 do desenho. E agora, eu tenho que trabalhar a carreira 1 do desenho. Então, eu vou trabalhar 4 tricô, 4 meia, 4 tricô, até chegar aqui no marcador de ponto. Então, eu vou ir tricotando e quando chegar aqui no marcador de ponto, eu volto para mostrar para vocês como trabalharemos essa parte aqui do meio, entre os dois marcadores de pontos. Esta parte aqui, temos que fazer os arremates para a gola. Então, já trabalhei aqui os meus 39 pontos, passei o marcador para a agulha da mão direita e agora eu vou fazer os arremates da gola. Este ponto se apresenta em ponto meia, então vou trabalhar ele em ponto meia. O próximo se apresenta em tricô, trabalharei ele em ponto tricô. E agora eu vou passar o ponto anterior por cima do ponto que acabamos de fazer, para podermos arrematar o ponto. E arrematamos o primeiro pontinho. Novamente, vou fazer este segundo ponto em tricô, porque ele se apresenta em tricô, e vou cair o ponto da agulha, ou seja, eu vou passar por cima do ponto que acabamos de fazer. Mais um ponto em tricô, e agora eu vou passar o ponto anterior por cima do ponto que acabamos de fazer. Último ponto em tricô, porque o próximo aqui, ó, já é meia. Então, vou arrematar novamente este pontinho. Agora, esses pontos que se apresentam em meia, eu faço um ponto em meia. E arremato ele, passando o ponto anterior por cima do ponto que acabamos de fazer. Novamente, um ponto em meia e arremato este ponto com um ponto anterior, passando por cima deste ponto. Então, vocês vão fazer este arremate até chegar ali no marcador de ponto. Eu vou ir fazendo aqui e quando chegar aqui nesse marcador de ponto, eu volto para mostrar para vocês como faremos esses dois pontos que estão entre o marcador de ponto e como faremos este lado aqui. Cheguei aqui no último pontinho antes do marcador e vou trabalhar ele, vou arrematar ele normalmente, fazendo um ponto tricô e passando o ponto anterior por cima dele. Agora, vou tirar o marcador da agulha,
farei um ponto em tricô e vou arrematar este último ponto aqui, que é o ponto que estava antes do marcador. Então, também tenho que arrematar esse ponto. Arrematei. Agora, basta eu ir seguindo, fazendo ponto tricô onde é ponto tricô e ponto meia onde for ponto meia. Vou trabalhar esta outra parte da manga e quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como faremos a parte final desta regata. Terminei, virei a parte do meu trabalho e agora vou arrematar esses pontos do mesmo jeito que eu fiz aqui na gola até chegar aqui no final. Chegando no final, eu corto a linha, dou um nozinho de segurança e finalizo esta parte. Daí, eu venho aqui para essa outra parte, anexo a linha aqui e também faço os arremates. Então, os arremates que vocês farão aqui vai ser igual os que vocês farão aqui, que serão o mesmo que fizemos aqui na gola. Então, como esse aqui seria o ponto de borda, eu vou tirar este ponto sem fazer. Farei um ponto em tricô e agora vou arrematar este ponto aqui, passando o ponto anterior por cima do que acabamos de fazer. Novamente, farei um ponto em tricô e arremato. Ponto em tricô, arremato. Agora, o ponto se apresenta em meia, então, farei um ponto em meia e arremato. Novamente, um ponto em meia e arremato. E assim, eu sigo fazendo até o final. Quando chegar no final, corta a linha, dá um nozinho e arremata e faz a mesma coisa aqui neste outro ombro. Então, cheguei aqui, arrematei o último ponto e ficou assim. Não vamos continuar arrematando este lado, tá bom? Terminou aqui esta manga, agora nós vamos cortar este fiozinho, não precisa deixar um fio muito grande. E vamos passar este fio aqui por dentro deste ponto. E aí, faz o nozinho. Prontinho. E agora, vamos marcar este último pontinho que fizemos. Vocês podem colocar um marcador, ou então simplesmente deixar esse fiozinho que vocês já vão saber que esse daqui é o último pontinho. Para que isso? Quando nós formos fazer a costura da frente com as costas, nós temos que costurar pontinho por pontinho daqui até chegar neste último pontinho aqui. Tá vendo? Nós não podemos pegar este ponto aqui do lado, porque ele já faz parte da gola. Então, tanto faz, vocês podem colocar um marcador ou deixar aqui o fiozinho. Se você tem mais dificuldade, coloca o marcador, se não, deixa o fiozinho. Agora, eu vou arrematar esta parte aqui, do mesmo jeito que eu arrematei esta parte aqui, e já volto para mostrar para vocês como faremos a costura. Terminei de arrematar, reparem que deste outro lado, o fiozinho ficou aqui, então, logo que vocês arrematarem o primeiro ponto, vocês têm que colocar o marcador. E agora, eu vou ensinar como nós iremos costurar aqui este lado. Então, eu desfiz, né, aqui o fiozinho que estava assim, igual a esse, e coloquei em uma agulha de tapeceiro. E agora, nós vamos costurar da seguinte forma. Vamos inserir aqui nesse primeiro pontinho. E assim que inserirmos, já podemos tirar este marcador, para não atrapalhar na costura. E agora, vamos voltar aqui, olha,
neste primeiro pontinho também. Aqui. Veja bem, aqui neste primeiro pontinho. Então, vamos inserir a agulha. E vamos puxar. Vamos voltar neste primeiro pontinho. Que é como se estivéssemos pegando nele, ó, tá vendo? E agora, vamos ir para o próximo pontinho. Então, pegamos nesse e agora vamos pegar aqui no segundo. Do lado de lá. Neste segundo pontinho. Agora, no lado da frente, vamos pegar aqui no segundo pontinho também. Esse daqui foi o primeiro e esse daqui é o segundo. Se essa linha aqui estiver atrapalhando muito vocês, vocês podem arrematar ela antes de começar essa costura. Agora, vamos pegar aqui no terceiro pontinho. Então, vamos entrar aqui com a agulha no buraquinho que a linha está saindo e vamos pegar o terceiro pontinho. E agora, vamos pegar o terceiro pontinho daqui também. Olha só. Dei uma puxadinha. E agora, o quarto pontinho é o pontinho em meia. Temos este pontinho em meia, este e esse. Então, vamos pegar aqui as duas alcinhas do pontinho em meia. E aqui, também vamos pegar aqui no pontinho em meia. Olha. 1, 2, 3, 4. Então, temos aqui o primeiro pontinho em meia. Vamos pegar no próximo. E agora, vamos pegar no próximo pontinho em meia daqui também. Reparem que o próximo ponto em meia são essas duas perninhas. Não peguem assim. Então, prestem muito atenção aqui nessa costura, tá? Porque senão o trabalho de vocês podem ficar torto. Temos que pegar aqui, olha, no terceiro pontinho em meia. Então, peguem deste jeito, não vão pegar assim, tá bom? Então, muita atenção na parte da costura para não fazer nada errado. E agora, vou pegar aqui o terceiro ponto em meia aqui da frente também. Olha só, é este ponto aqui que temos que pegar, não é esse. No começo, pode ser que seja difícil para vocês acharem estes pontinhos em meia, quando eles se apresentam em meio. Mas é só vocês prestarem bastante atenção, que dá para ver, vocês conseguem ver bem certinho. E a costura, ela vai ficando assim deste jeito. Agora, voltamos a costurar os pontos em tricô. Vamos pegar aqui no primeiro pontinho em tricô, esse daqui, ó. Vamos inserir nele. A costura no tricô é mais fácil de visualizar. E vamos pegar aqui no primeiro pontinho em tricô também. Agora, no segundo em tricô. E no segundo em tricô do lado de cá também. Então, aqui. E as duas perninhas aqui, ó. Então, assim, eu vou ir costurando. Até chegar aqui no final, vocês façam a mesma coisa.
E do jeito que eu mostrei que costuramos aqui, também vamos costurar esta outra parte. Então, eu vou seguir costurando e quando eu terminar de costurar, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer a gola e as mangas deste colete. Então, agora vamos confeccionar a manga do nosso colete. Fiz aqui a primeira manga e ela ficou assim, deste jeito, tá vendo? Agora, vamos fazer a segunda manga. Para isso, vamos abrir aqui e vamos ver este pontinho aqui que está deste jeito. Vamos trabalhar o primeiro ponto nele. E para confeccionar esta manga, estarei utilizando uma agulha de tricô que seja meio milímetro menor do que eu confeccionei aqui o colete. Então, eu tricotei esse colete com a agulha 3,5, então a manga vou tricotar com a agulha 3. Então, aqui tá a linha, vou fazer um nozinho, no primeiro nozinho. Com a agulha de crochê mesmo, mas não vou deixar esse nó nem muito apertado, nem muito frouxo. Tá vendo? Ele passa livremente pela agulha. E vou pegar este nó, vou passar este nozinho por esses dois pontinhos. Olha, esse daqui e esse daqui. Então, vou pegar ele e vou passar por esses dois pontos, desta forma. Assim, o buraco que ficaria aqui não fica mais. Então, passei. E este é o primeiro ponto que está aqui na agulha. Agora, temos que pegar os outros pontinhos. E para isso, vocês podem usar uma agulha de crochê ou fazer com a própria agulha de tricô. Vejam aqui. Esse daqui é o próximo pontinho que eu irei pegar para subir um ponto aqui na agulha de tricô. Ó, passa a agulha pelas duas alcinhas e pega um pontinho. E vamos pro próximo, que é este daqui. Então, vou passar a agulha e pegar o terceiro pontinho. E assim, eu vou subindo esses pontos aqui na agulha até chegar aqui novamente, né? Até fazer a volta inteira. Então, eu vou subir aqui esses pontos na agulha desta forma até completar aqui. Lembrando que a quantidade de pontos que vocês têm que pegar deve ser par, porque iremos fazer a manga igual fizemos aqui na barra, essa barra aqui. E esse número deve ser par. Então, vocês subam a quantidade de pontos até aqui sendo par. Eu subi na outra manga um total de 88 pontos. Então, vocês vão fazendo isso até chegar lá no final da carreira. E quando chegar lá no final, vocês comecem a tricotar normalmente. A primeira carreira, vocês vão fazer ela toda em tricô. E a partir da segunda, vocês vão fazer um tricô e um meia, um tricô e um meia. Até completar 10 carreiras. Então, para fazer a manga é isso. Não tem muito segredo. A parte talvez mais complicadinha que eu tive que gravar era essa primeira e como subir os pontos. Então, basta vocês irem olhando. Aqui, olha. Em cada correntinha dessa, vocês vão subir um ponto. Vão fazer a primeira carreira em tricô e depois
um ponto tricô em um meia para ficar assim. Eu obtive um total de 88 pontos aqui na manga, mas cada um vai ter uma quantidade de pontos diferentes. Isso não tem problema, só lembrem-se que essa quantidade deve ser um número par, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a manga para ficar igualzinha a essa. E a carreira 11, vocês vão crescendo até chegar na carreira 10. A carreira 11 é toda de arremates, tá bom? E quando eu chegar na carreira 11, eu volto para mostrar como faremos o arremate e o acabamento da manga. Não vou fazer junto com vocês, porque esses pontos são bem fáceis, é só ponto tricô, ponto meia e ponto tricô a partir da segunda carreira até a 10, para ficar igual nós fizemos aqui. Terminei as 10 carreiras e agora na 11ª farei os arremates. Vou mostrar para vocês como irei fazer esses arremates. Então, os arremates que eu farei são arremates bem simples, tá bom? Já tirei aqui o marcador, porque não irei mais precisar dele. E agora, os arremates vão ser da seguinte forma. Os pontos se apresentam em meia. Então, irei fazer este ponto aqui em meia. O próximo se apresenta em tricô. Então, tricoto ele em ponto tricô. Agora, eu vou passar o ponto que eu fiz em meia por cima do ponto em tricô que eu acabei de fazer, para poder arrematar, desta forma aqui. É importante que ao arrematar, vocês não deixem esse pontinho aqui, nem muito frouxo, nem muito apertado. Novamente, vou fazer um ponto meia, porque o próximo ponto se apresenta como meia. E vou passar o ponto anterior por cima do ponto que acabamos de fazer, fazendo assim outro arremate. Este ponto aqui é um ponto em tricô, então farei um ponto em tricô. E agora, vou passar o ponto anterior por cima desse ponto que eu acabei de fazer. Se ele ficar um pouco folgado, basta vocês darem uma puxadinha, que ele já fica certinho. Então, assim eu vou fazendo por toda a volta. Quando chegar no final dessa carreira, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer o acabamento desse arremate. Tá bom? Então, depois que vocês arrematarem todos os pontinhos, estão vendo? Ficou apenas um. Esse pontinho aqui, que estava aqui na agulha, tá vendo? Daí, tiro ele da agulha, e quando ficar faltando apenas esse pontinho, vocês vão cortar aqui a linha, e vão passar esta linha por dentro dele. Deste jeito aqui. Agora, com uma agulha de crochê, vocês vão passar deste jeito aqui. Vão inserir a agulha aqui nesse próximo pontinho. E vão puxar essa linha. E agora, vão vir aqui por dentro, tá vendo, ó? Por dentro deste pontinho, e vão pegar a linha, formando assim uma falsa correntinha. Olha só. E daí, vocês façam isso para ter um acabamento bem perfeitinho. Estão vendo? Após fazer isso, basta esconder essa linha aqui por entre os pontos aqui no avesso. Se acaso vocês quiserem vir aqui e dar um nozinho de segurança, podem também. Eu sempre faço esse nozinho porque eu acho que fica melhor. Faz um nozinho bem pequenininho, não precisa ser um nozão, tá vendo? E agora é só ir passando aqui a linha por entre os pontos para ela ficar escondida.
Então, é assim que vocês vão fazer a parte das mangas. E agora, eu vou fazer a gola. Vou ensinar a vocês como vamos subir aqui a parte da gola. Então, aqui na gola, nós vamos fazer dessa costura até essa, pegando um pontinho de cada. Então, um ponto em um ponto. A partir da costura até onde começa a cava, até aqui mais ou menos, nós temos que fazer alguns aumentos. Depois, a parte de baixo da gola é ponto sobre ponto, e aqui também colocaremos alguns aumentos. Então, vou fazer junto com vocês esse levantamento dos pontos, para que vocês entendam bem certinho. Vou fazer aquele nozinho inicial com agulha de crochê. Não deixe ele nem muito apertado, nem muito folgado, olha, passa na agulha tranquilamente. Vou virar a minha blusa deste jeito, o meu colete deste jeito, e vou pegar aqui e levantar este pontinho aqui bem pertinho da costura. Então, a costura foi feita aqui. Vou pegar este pontinho aqui, olha. Nesse pontinho, vou puxar este lacinho e vou colocar ele na agulha de tricô. E esse será o meu primeiro ponto. Então, agora, em cada pontinho desses que eu tenho aqui, olha, em cada uma dessas correntinhas, eu irei levantar um ponto. Então, acabei de levantar nesse daqui, vou pro próximo. E daí, se com a agulha de tricô tiver muito difícil, vocês usem a agulha de crochê para poder estar auxiliando, que nem fizemos na manga. Levantei o primeiro, reparem que são 4 pontos em tricô, então temos que ter 4 pontos levantados aqui nessa parte do tricô. Então, 2, 3 e 4. Agora, temos 4 pontos em meia. Então, vamos pegar aqui 4 pontinhos em meia. 4 pontinhos em cima dos pontos em meia. Então, 1, 2. Essa é uma forma bem legal para vocês saberem se vocês estão pegando certinho nos pontos ou se vocês estão pegando 2 vezes no mesmo ponto ou até mesmo pulando ele. Então, ó, 4 pontos no ponto meia. E reparem, ó, que o último pontinho ficou bem em cima do último pontinho em meia. Então, é só vocês irem seguindo, fazendo desta forma, até chegar lá aqui na próxima costura. Então, aqui vocês vão colocar um pontinho de cada... vão levantar um ponto em cada pontinho de base desses daqui. Bem fácil essa parte, não tem muito segredo. Então, eu vou fazer aqui, vou deixar vocês fazendo aí. E quando eu chegar ali na costura, eu volto para mostrar para vocês como faremos, porque iremos iniciar a parte dos aumentos. Cheguei aqui e reparem que bem no meio aqui da costura, eu também puxei um pontinho, tá bom? Para que não fique um buraco. Agora, chegou nesta parte aqui, a parte que começamos a fazer a cava. Aqui, nós teremos que fazer aumentos. Tá vendo? Então, eu vou fazer assim. Aqui vai ser um ponto, levantei um ponto. No próximo, vou levantar um ponto.
e no terceiro vou levantar outro ponto. No quarto ponto, eu vou fazer um aumento. Então, vou inserir a agulha aqui pelo meio. Vou pegar um ponto. Se com a agulha de tricô estiver difícil, façam com a agulha de crochê. No meio da correntinha, peguem um pontinho. E agora, vou inserir a agulha de baixo para cima, nesse mesmo pontinho, e vou fazer outro ponto. E assim, eu fiz um aumento. No próximo ponto, vou fazer um ponto, no próximo outro, e no próximo outro. Então, fiz 3 pontinhos. No quarto, novamente, vou fazer aquele aumento. Então, vou inserir a agulha de cima para baixo, no meio do pontinho, e colocar um ponto aqui na agulha de tricô. Agora, no meio do pontinho, só que de baixo para cima, peguem outro pontinho e também insiram na agulha de tricô. Novamente, vou fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3. E farei esse aumento mais uma vez. Um pontinho, e agora mais um ponto no mesmo ponto para ser um aumento. E aí, já cheguei aqui, vou fazer 1, 2, deixa eu pegar aqui, e 3. E aí, terminou essa parte de fazer aumentos. Chegando aqui, eu não faço mais os aumentos. Agora, eu vou pegar um ponto, apenas um ponto, até chegar aqui, tá bom? E chegando aqui, é só fazer igualzinho eu fiz aqui. Então, esta parte faz igual aqui, um ponto por pontinho de base. E quando chegar aqui, até aqui, faz 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, até completar todos os pontinhos aqui na agulha. Lembrando que vocês devem ter um total de pontos aqui na agulha de número par, porque também vamos trabalhar este ponto aqui na gola. Então, após vocês colocarem todos os pontos aqui na agulha, sendo que esses pontos devem ser par, vocês vão fazer uma carreira em tricô e daí algumas carreiras em ponto barra 1 por 1. Um meia e um tricô, meia e um tricô, que nem fizemos aqui na manga e aqui na barra, tá bom? E daí, essa gola vocês podem fazer do tamanho que vocês acharem melhor. Vou fazer a gola, vou arrematar os pontos, igual eu arrematei aqui para a manga, e quando eu tiver terminado, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. E aqui está o meu colete finalizado. A gola ficou assim, deste jeito. Eu não quis fazer uma gola muito grande. As mangas ficaram assim. A costura. E aqui embaixo ficou assim, deste jeito. Então, este é o colete. Ele ficou assim, desse jeito. E eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar ele. Eu espero que vocês tenham achado ele lindo, porque eu estou amando ele. O verso dele ficou assim. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar este colete junto comigo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar a sua curtida aqui no vídeo. Também não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações sempre que eu postar alguma coisa nova aqui no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida de como finalizar esse colete, fazer essa gola ou de qualquer parte do colete, pode deixar aqui nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo vocês. E também, se quiserem compartilhar este vídeo com os amigos para eles
ou elas, né, poderem tricotar essa peça maravilhosa junto com vocês, podem compartilhar. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.